Olá, povo abençoado do Brasil. Olha aí, hein? Mais uma segundona abençoada para a semana de vitória. Olha, confessar para vocês aí, hein? Essa semana ardeu de frio aqui no Sudeste, Sudeste e Sul. Olha, nós estamos ainda agasalhados, hein? Gente do céu, o negócio aqui pegou, hein? Frio terrível. Mas vamos lá, né? Dar continuidade ao nosso bate-papo semanal. Querido, sabe que um assunto, diz o povo por aí, um assunto chama outro. Semana passada nós falamos sobre a divindade de Cristo na humanidade de Jesus. E tudo isso gerou agora mais um outro assunto. E o assunto é esse. Por causa desse tema, ou por causa desse fato, dessa divindade de Cristo na humanidade de Jesus, é que a igreja primitiva, igreja do primeiro século, ela atravessou aí um problemão, porque surgiram várias heresias, e eu quero tratar aqui com você sobre essas questões, tá bom? E isso vai refletir também no nosso dia a dia. Então nós vamos falar hoje sobre um problema na igreja primitiva. Esse é o tema de hoje. Eu quero destacar aqui o porquê da primeira epístola do apóstolo João, a razão por que ela foi escrita, por que João escreveu essa epístola. E a razão da escrita foi exatamente essa questão da divindade de Cristo na humanidade de Jesus. Surgiram naquela época pelo menos duas seitas ou duas correntes heréticas. Uma foi o docetismo, os docéticos, e a outra linha também na mesma proporção, os gnósticos, com os gnosticismos. Os docéticos diziam exatamente isso, que não havia possibilidade de Jesus estar 100% na carne e 100% Deus. Os gnósticos já traziam na mesma proporção, na mesma linha, um entendimento de que se a carne humana ela é pecaminosa, como tinha condição de habitar um espírito que veio direto de Deus. Então isso foi entrando na igreja primitiva e foi uma das causas que o apóstolo João, ele escreve a primeira epístola, e aqui nós vamos discorrer um pouco para que você possa ter entendimento do porquê dessa carta. O João não escreveu essa carta ontem e jogou no meu colo ou no seu. Não, ele escreveu justamente para combater esses efeitos maléficos que estavam existindo ou permeando a igreja ali já no primeiro século. A igreja estava, como que eu posso dizer, no nascedouro, ainda no início da igreja, e ela já estava enfrentando esses desafios, dessas ideias malignas. E nós vamos aqui discorrer um pouco sobre isso. Tá bom, querido? Olha, primeira epístola, primeira carta do apóstolo João. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos, tá? Mas para você ter todo o entendimento, João ele vai dar testemunho pessoal de que Jesus era 100% homem e de que Jesus era 100% Deus, e que se passasse disso era do anticristo, era do maligno, e nós vamos ver isso no capítulo 1, no a partir do versículo 1, ele diz assim, ó: o que era desde o princípio,
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida que é Jesus. Então no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E aí ele diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhamos comunhão conosco, com os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então João já começa a dizer o seguinte: olha, o que estão falando por aí, essas seitas que estão disseminando ideias que não corroboram com o fato real. Eu quero dizer para vocês, foi o que João falou, mandou a carta, não é uma carta endereçada nem para uma igreja, nem para uma pessoa, teologicamente falando. Essa carta é uma carta universal, certo? E aqui João disse, olha, eu vi com os meus próprios olhos, eu senti, eu apalpei, eu andei com ele, eu estive com ele, eu ouvi as suas palavras. Ele é o Verbo divino, ele é o Cristo e nós convivemos juntos. E todo aquele que dá crédito à minha mensagem, a essa mensagem, tem comunhão com ele, como nós temos comunhão com ele. O que ele diz dizer? As pessoas que vêm com uma outra mensagem, com uma outra maneira distorcida, não têm comunhão com Jesus, o nosso Cristo. E aqui ele vai então discorrer algumas coisas, porque os docéticos, pessoal daquela linha de seita, ele dizia o seguinte: mas nós temos comunhão, nós andamos em luz. E João disse o seguinte: se vocês estão na luz, como nós também na luz estamos, nós temos comunhão uns com os outros, vocês não têm. Como vocês dizem estar na luz, mas vivem em trevas? E ele diz aqui: como é que você diz que não tem pecado? Ora, ele diz, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Mas, por quê? Porque ele dizia o seguinte: o pecado está apenas na carne e não está no espírito. E Paulo, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses 5:23, ele diz exatamente isso, que nós, no amor de Deus, temos que manter íntegros, santificados, nosso corpo, alma e espírito. Não tem como eu santificar apenas ou estar junto, somente o meu espírito é santo, se eu não mantiver esse comportamento moral, esse comportamento social, esse comportamento com Deus, com os meus irmãos, na mesma santidade. Não existe. Então ele diz aqui, o que eles diziam é que eles andavam na luz, viviam em trevas. É por isso que João aqui, no capítulo 2, no versículo de número 3, ele diz assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Porque eles diziam que amavam a Deus, guardavam os mandamentos, mas estavam na mentira. Então ele diz, aquele entretanto, versículo 5, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ora, então você tem comunhão com Cristo? Então você tem que andar como ele andou.
E como é que ele andou? Jesus ensinou duas coisas maravilhosas, ou muito mais. Mas Jesus ensinou a amar amando. Jesus ensinou a fé mantendo a própria fé. E aqui ele diz mais uma. O João ele vai numa linha tremenda aqui, porque assim, a questão aqui é do anticristo. No capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, já é esta a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. No versículo de número 22, ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega. Veja que aqui é uma carta à resposta. Aqui é como que posso dizer, é um direito de resposta. Então ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E ele diz no versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em nós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Agora olha essa. E esta é a promessa que ele mesmo nos deu, a vida eterna. Versículo 26. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o anticristo, nós temos visto nos nossos dias, parece que a igreja, parece que o povo está esperando um candidato a anticristo. Você já viu isso? Ontem mesmo eu estava ouvindo umas mensagens, algumas coisas assim, né? E parece que as pessoas estão assim, querendo saber quem é o anticristo. E já falaram que foi o Papa, já falaram que foi Bill Gates, já falaram que foi não sei quem, já falaram que era mais não sei. Gente do céu, quanta falta de conhecimento. O que João está falando é a respeito dessas seitas que negavam a divindade de Cristo na pessoa humana de Jesus. E ele diz: todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. E ele diz: muitos anticristos estão no mundo porque saíram de nós. Então esse pessoal tão louco, querido. Estão esperando agora, parece um candidato a anticristo. Você já viu isso? Não, porque o anticristo tem que ser um cara que não gosta de mulher. O anticristo tem que ser um cara que vai fazer um acordo com Israel. O anticristo tem que ser um cara que fale línguas, muitas línguas, seja um poliglota. O anticristo tem que ser fulano de tal que é nascido em Israel. Irmão, para com isso, querido. O anticristo não tem nada a ver com isso, porque muitos anticristos já tem no mundo e sempre teve e sempre vai ter, sempre haverá. Não precisa muita coisa não, aqui no Brasil está cheio. Aqui no Brasil está cheio. Mas o camarada entrou numa igreja lá e quebrou os santos de lá, derrubou a estátua, derrubou a cruz, chutou o pau do balde, não sei o que, é anticristo. Não é essa a questão, amado. Não é isso. O anticristo que é estabelecido é o que nega essa divindade de Cristo na pessoa, na carne de Jesus. Então, mas existe o anticristo? Existe. Quantos não são contra Cristo? Quantos não têm o amor do Pai no coração?
porque João ele vai traçar agora uma linha de entendimento nessa epístola para dizer o seguinte: aquele que ama a Deus, numa linha que é vertical, ele tem que amar o seu irmão numa linha horizontal. Se você não fizer isso, você está fora. Você não tem comunhão com Deus. Porque ele disse o seguinte, aqui no finalzinho da carta: se você diz que ama a Deus e você não vê, como você pode dizer que não ama o seu irmão a quem você vê? Ora, então não tem, como diz, né? Está antagônico as coisas aí. Vamos chegar num acordo. Ora, João diz que se você amar a Deus que você vê, você também deve amar o seu irmão a quem você vê. Senão não há coerência. Então qual é o mandamento deixado por Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não existe esse tantos mandamentos. Até porque quando João fala aqui de mandamentos, de Novo Testamento, nem existia Novo Testamento. Não existia. Então qual era o novo mandamento de Jesus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só existe esse. E o outro? O outro é vencer o mundo. Como é que se vence o mundo? No capítulo de número 5, aqui 1 João, ele diz assim, ó, olha só: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, capítulo 5, versículo 1, olha só: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que também gerou, ama ao que também dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí no versículo 3 ele diz, 5:3, porque o amor de Deus é esse. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. E aí ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então ele caminha para um final para dizer o seguinte: os mandamentos de Deus não são pesados, não são aflituosos, não são duros de carregar, mas quer cumprir o mandamento de Deus? Ame a Deus e ame o seu irmão. Porque ele diz: se você não amar o seu irmão, você é assassino. A palavra é essa mesmo. 1 João, no capítulo de número, aqui no capítulo 2, ele vai falar exatamente essas coisas. Ora, se você não ama o seu irmão, ele diz aqui, você é assassino. Que palavra dura. Mas ele está falando com quem? Ele está falando com os gnósticos, com essa seita filosófica. Ele está falando com os docéticos, porque o docetismo negava exatamente isso. Eles faziam tudo isso, amavam o mundo e não amava o seu irmão, porque eles eram individualistas, eles eram separatistas. Então João ele vai numa linha de combate exatamente a isso. Ele diz: o cristão, aquele que está em Cristo, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas vocês não, vocês dizem que amam, vocês dizem que tem Deus, mas vocês são separatistas, você odeia o seu próprio irmão. Então, se você odeia o seu irmão,
fosse assassino. João está falando com os docéticos. Mas eu quero trazer para os nossos dias. Porque se essa carta não servir para mim nesses dias, nós vamos ter que excluir da Bíblia. Se ela não servir para você, vamos ter que excluir. Mas ela está inserida, porque ela serve de lição para nós. A igreja em si, ela sempre foi assim combatida, como diz, ela sempre foi, não combatida, né? Mas ela foi assim afrontada pelas seitas que existem por aí. Tem muitas seitas. E as seitas, elas adentram dentro das doutrinas, das sãs doutrinas, daquilo que está ensino com toda a verdade, e nós temos muito que combater isso. Ensinamentos errados, ensinamento filosófico, porque hoje em dia estão trocando o ensinamento que é cristão por ensinamento filosófico. Ora, a sua filosofia tem o seu quadrado, as suas linhas de interpretações, as suas linhas de argumentações sobre comportamento, sobre todas as coisas, tem o seu lugar. Jesus, ele não é que ele usou, ele não foi um filósofo, até porque ele foi convidado a fazer parte da galera lá da Grécia lá. Ora, Sócrates viveu antes de Jesus, Platão também viveu antes de Jesus, ele não foi um filósofo. Muito embora a filosofia de Cristo supera todos esses homens aí. E aí eu quero te dizer uma coisa. Jesus não é um filósofo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que humanamente morreu, derramou o seu sangue, foi ressuscitado ao terceiro dia, não está entre nós fisicamente, porque ele é espírito, ressuscitou. E ele nos deu vida, para que a gente possa falar do amor dele. Sabe, amado? O amor de Cristo nos surpreende, ele nos constrange a cada momento. Por quê? Porque a carne de Jesus não foi uma carne que foi nascida ou produzida entre um homem e uma mulher. Jesus, humanamente falando, veio de Maria, mas veio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo habitou em Jesus 100%. E quero te dizer com toda clareza, nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Deus abençoe sua vida. Essa primeira carta de João é um combate a essas heresias. Por isso que João escreveu para os primeiros cristãos daquela época. Deus abençoe. Olha, não deixa se influenciar, sabe, por essas seitas, por esses ensinos malignos, porque isso é do anticristo. Eu quero terminar mandando um abraço para você. Quero mandar um abraço aí para não esquecer, né? Também já estava assim passando. Olha, um abraço, pessoal, lá em Pernambuco, lá em Recife. Está lá o pastor Alexandre, a irmã Miriam, o Juan, a Juana, são os jovens ali que estão estudando. E eu quero dizer, olha, estou chegando lá uma hora lá, hein? Deus abençoe vocês aí em Recife. E um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. A temperatura também já começou a subir um pouquinho para a gente, né? Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe, fique na paz.